Emerson Pansieri tá na área, primeiras notícias do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Amanhã tem Caxias do Sul, duelo contra o Grêmio. Você acompanha aqui na Rádio de Minas a partir de 5 da tarde. 1h30 de pré-jogo para você. Todos os detalhes do Cruzeiro em todas as plataformas, começando a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Emerson Pansieri, um abraço, bom dia, Pansieri. Um abraço para você também, viu, João Vitor Cirilo, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia, confirmando 11h38. Estamos ao vivo para trazer as últimas do Cruzeiro, fechando neste instante na Toca da Raposa o trabalho, pensando nesse compromisso de amanhã no Estádio Centenário, Caxias do Sul, na fria Caxias do Sul. Toda hora que eu vou dando uma atualizada, a temperatura é realmente bem baixa. Hoje de manhã chegou a 3 graus e não vai ser diferente para esta quarta-feira também, com a máxima aí prevista para 8, 9 graus, esse duelo do Cruzeiro em Caxias do Sul contra o Grêmio, porque ainda não tem essa utilização da arena do Grêmio para essa rodada. Eles estão trabalhando para as rodadas seguintes, depois de toda a tragédia que aconteceu, sabemos, em Porto Alegre, e tudo aquilo que nós inclusive contamos aqui na Itatiaia com a nossa equipe que estava em ação para trazer todos os detalhes no sul do Brasil. Cirilo, o que eu posso destacar, inclusive é matéria também no nosso itatiaiasport.com.br, o Marlon tem realmente essa lesão confirmada e aí ele vai ficar de fora dos próximos jogos do Cruzeiro, a começar para essa partida contra o Grêmio. Vamos ver se vai evoluir. Já começou o tratamento na Toca da Raposa, jogador que voltou a ser titular no duelo contra o Corinthians, jogador que ficou de fora dos últimos duelos do Cruzeiro antes, né, dessa partida contra o Corinthians, que foi disputada no Mineirão no último domingo, 3-0, com o Marlon jogando bem, sendo o papel também, tendo o papel preponderante dentro de campo, e sendo assim, mais uma vez, vai ser acionado o garoto Kaique Bruno para esse desafio, para esse confronto contra o time gremista. Então vamos torcer aí também para o Marlon se recuperar. Não é nada muito grave, mas requer atenção e todos os cuidados no departamento médico do Cruzeiro, com certeza, para o camisa 3 do time celeste. Jogador que teve ali um choque, né, com o Kaká, e aí acabou levando a pior ali no peito, no ombro, enfim, é uma região também bem delicada, e aí todo o tratamento sendo prestado para o jogador do Cruzeiro. E o Cruzeiro tem uma volta importante para amanhã. O zagueiro João Marcelo ficou de fora do jogo contra o Corinthians, cumpriu suspensão, mas volta para fazer essa dupla de defesa com o Zé Ivaldo, né? Na linha ali defensiva do Cruzeiro, vai ser importante também esse retorno do João Marcelo. Tem uma baixa do Lucas Silva, daqui a pouco a gente pode tentar traçar quais as opções do técnico Fernando Seabra, porque vamos trazer o Lucas Homero aqui para falar no Rádio Esportes da Itatiaia. Foi uma entrevista bem legal ontem no Bastidores, uma entrevista exclusiva do Lucas Homero, ele que é titular absoluto desse meio-campo do Cruzeiro, e ele fala inicialmente sobre essa expectativa de todo o time dele também para esse confronto contra o Grêmio. Bem, a gente sabe que também vai ser um grande jogo, né? Como foi o jogo de domingo, são dois times com muita tradição que vai se enfrentar, e que em minha anterior passagem eu tive muitos jogos de definição direto com Grêmio, e sei que vai ser um grande jogo, e com certeza a gente vai sair a buscar os 3 pontos, né? A gente precisa muito de ganhar fora de casa para conseguir recuperar essa confiança de tanto nossa como também de nossa torcida fora de casa, porque o trabalho vem sendo bem feito, mas o resultado não vem. Então com certeza que a gente vai tentar de ser um time protagonista novamente, jogando fora, e trazer esses 3 pontos, porque é importante para nós conseguir nos manter acima da tabela, né? Isso que a gente vai buscar. E falando da suspensão de Lucas, né? Porque chegou o 3º cartão, tem muitos caras que têm a possibilidade de voltar a jogar no time, que estão 100% capacitados para fazer o trabalho. Por isso que eu falei que era tema para daqui a pouco, essa questão do Lucas Silva. Será que vai Ramiro? Será que vai Felipe Machado? Será que vai o Cifuentes? Acho que não, corre por fora, estava com a seleção equatoriana, acho que ainda tem um período para se adaptar, enfim, se readaptar, né? Enfim, a forma de trabalho do Seabra. Eu acredito mais em Ramiro ou
Machado para esse confronto desta quarta-feira. Por isso é um tema também importante para a gente rodar esse assunto com os nossos comentaristas. E a outra fala do Romero aqui no Rádio Esportes 11:42 sobre esse objetivo do Cruzeiro na atual temporada, né? Como ele vê também esse momento do Cruzeiro, especialmente dentro de casa, é ótimo, e como ele está enxergando tudo isso. Bem, como você falou, a gente tá lutando em cima da tabela, né? Tá lutando por entrar no G6, no G4, ainda com um jogo a menos. Estamos muito perto de conseguir conquistar isso aí. Logicamente, a gente sempre que viste essa camisa, independente do time que fosse montado, sabe que tem que ser protagonista. E a gente está aspirando a lutar por novamente jogar a Libertadores, por novamente competir em cima da tabela, e isso que a gente quer, né? E é um mensagem também que Pedrinho está passando para nós com as contratações que ele fez. Então, a gente sabe, como eu falei, da grandeza dessa camisa, e vamos lutar por isso, né? Para chegar e tentar lutar no final do ano em cima da tabela. Ô Romero, chegar em cima da tabela significa a meta passou a ser buscar uma vaga na Libertadores. Dá para sonhar com algo mais como título, ou isso ainda é prematuro nesse momento? O que você diria? A meta hoje, vocês quando sentam para discutir a temporada, a meta é voltar para Libertadores? 100%, a gente quer voltar a jogar Libertadores. Quando me chamaram para voltar ao Cruzeiro, eu me imaginei no Cruzeiro brigando por título novamente. É isso que eu imagino, né? Eu fui muito feliz aqui, eu tive o privilégio de ser campeão com essa camisa, e isso é o que Cruzeiro é. Independentemente de que Cruzeiro vinha de um ano que foi difícil para eles, né? Eu comparti esse tempo aí com os meninos e conversamos muito, e eu sei e acompanhei também desde fora, né? Sei que foi difícil o 2023, mas eu vim com a mentalidade de lutar para voltar a ser campeão das competências que o Cruzeiro tenha que jogar. Resposta importante do Lucas Romero. E acho, Cirilo, até pra gente repercutir, óbvio, né, que com essa concorrência que tá grande no elenco. Pro meio campo vai ter Matheus Henrique, tem o Wallace, o Lucas Romero, tem o Lucas Silva, enfim, tem outros jogadores também, mas esse meio campo do Cruzeiro vai ser bastante concorrido a partir dessa abertura da janela. Já para esse fim de semana, deixa essa interrogação. Eu acredito que talvez aí, pelo que a gente acompanhou e até repercutiu um pouco da entrevista do Matheus Henrique também, ontem ele deu uma entrevista de apresentação, talvez até para um banco de reservas, né, contra o Bragantino no sábado, mas que a concorrência vai ser pesada. Essa concorrência vai ser bem pesada. Lembrando que eu tô falando em nome de Betfair. Você tá num time grande com a Betfair, até nos maiores campeonatos, todo mundo querendo uma vaga nessa equipe do Ceará. Com certeza, Emerson Pansieri. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia a todos. Temos algumas situações a discutir quanto ao possível time do Cruzeiro para amanhã. Vamos começar pela defesa, lateral esquerda, sem o Marlon, né? Nosso Emerson Pansieri, Guilherme Pio, Túlio Kaiser, turma lá do Itatiaia Esporte.com.br, trouxe essa matéria da ausência do Marlon nesse momento no Cruzeiro, né? Essa lesão que ele teve, lembrando o Marlon que acabou de retomar a titularidade no fim de semana e tem uma lesão muscular, deve perder aí pelo menos 2 semanas de trabalho de jogos no Cruzeiro. A gente discutiu muito sobre Marlon e Kaique, falamos muito sobre as opções e a retomada do Marlon na titularidade, até chegamos a comentar um pouquinho ontem sobre isso. As diferenças que se tem, pelo que você comparou, das atuações do Kaique recentes para as atuações do Marlon, que era até então o titular incontestável do Cruzeiro. Ô Cirilo, eu tenho só elogios para esse processo, tá? Marlon, Kaique e como o Fernando Seabra conseguiu lidar com esse tipo de situação. Porque, primeiro, o Marlon é um lateral muito mais pronto do que o Kaique. O Marlon, você sabe exatamente o que é capaz de entregar. O Marlon fez uma temporada muito boa o ano passado, mas no início desse ano, estamos na metade do ano, né? O Marlon entrega como lateral, não tanto como foi o ano passado, mas muito marcado pelos, não vou dizer destemperos, porque expulsão, inclusive quando ele não teve a vontade de ser expulso, né? Quando ele não quis machucar o jogador, mas
3 expulsões no ano, e 2, inclusive, eu considero bobas. Então, o Marlon acabou dando espaço para o Kaique. O Kaique é um lateral jovem, lateral de base de seleção brasileira, que tem muita qualidade técnica, que está em evolução e que está mostrando essa evolução, principalmente porque o termo que a gente sempre utilizava é que o Kaique tinha muita facilidade para chegar à frente, mas precisava melhorar na defesa. Os números do Kaique nos jogos que ele esteve pelo Cruzeiro como lateral esquerdo recentes mostram essa evolução, e o Fernando Seabra soube lidar com isso tudo. Com o processo do Marlon dar espaço para o Kaique, com o processo do Kaique chegar ao espaço do Marlon, e até agora para voltar. Para o Marlon voltar ao time e o Kaique agora volta a ser lateral titular. Todo esse processo de vai e vem, numa disputa saudável entre os dois, é boa pro Cruzeiro. Quem ganha com isso tudo é o Cruzeiro. Perde agora com o Marlon lesionado, mas sabe que já tem um Kaique bem mais pronto para poder jogar ali. E faço aqui um elogio ao Marlon, a quem critiquei esse ano por causa das expulsões, que saiu do time, não fez beijo, não reclamou, não fez postagem em Instagram, em Twitter, alfinetando nem nada. Trabalhou, voltou pro time, infelizmente se lesionou, mas felizmente pro Cruzeiro tem um outro lateral esquerdo pronto para jogar. Muito mérito dos 3 envolvidos, do Marlon, do Kaique e do Seabra. Boa, Léo. Edu Panzi, um abraço, bom dia, Edu. Tudo bem, Cirilo, um abraço. Tudo bem. Edu, meio campo do Cruzeiro também passando por alteração, né? Também passando por uma necessidade aí de troca nesse setor intermediário, setor meio campo aí do Cruzeiro, com a situação de suspensão, né? Com essa ausência, com essa situação aí envolvendo o Lucas Silva. Como você enxerga o momento do meio campo do Cruzeiro e qual seria a sua alternativa para o setor de meio campo? Lembrando que meio de semana não tem reforço ainda, só no fim de semana, né, Edu? É verdade, Cirilo. Vocês já repararam na gestão de grupo que tem sido feita pelo Seabra, né? A gente tem elogiado o trabalho do Seabra até aqui por conta do posicionamento do Cruzeiro na tabela, por conta do desempenho dentro de casa, e mesmo com resultados não tão bons fora de casa, o Cruzeiro tem jogado bem também em alguns jogos, Flamengo, Bahia, até a expulsão do Marlon, São Paulo até a expulsão do Marlon, Fortaleza, o João Ricardo foi o melhor em campo, lá o Cruzeiro fez bons jogos, apesar de não ter conquistado vitórias nesses jogos que eu citei, mas chama atenção a gestão de grupo do Seabra, né? Ele perde um zagueiro pela direita, entra o Neres. Ele perde o zagueiro pela esquerda, aí independentemente da estatura, da altura, entra o Vidalba. O Marlon tem os problemas das expulsões, ele dá uma chance ao Kaique. Até o momento em que o Kaique não faz um grande jogo, volta o Marlon. Você tem na direita o William suspenso, o Seabra analisa o adversário, como é jogar em Criciúma, faz opção pelo Palácio por conta da estatura, da bola aérea. No jogo seguinte, que o William volta, para não ter 3 jogadores da mesma posição, ele tira o Palácio da relação, coloca o Wesley Gasolina. No meio de campo tem acontecido a mesma coisa. O Barreal sente uma lesão, aí segue Ramiro e Lucas Silva. O Ramiro, no primeiro jogo que ele não vai bem, o Barreal volta, vai muito bem e provavelmente terá uma sequência novamente como titular. Aconteceu isso lá na frente, quando perdeu os centroavantes e passou a jogar com 2 atacantes, foi por meritocracia também, o Verón recuperando a boa condição, decidindo jogos, fazendo gols, dando assistências, permanece. O Arthur Gomes voltando de lesão, volta no primeiro momento no banco, aí vai entrando, entra bem novamente, ganha a posição de titular. A gestão de grupo tem sido muito bem feita e ali na frente vai ter que continuar assim, porque os reforços estarão liberados para jogar. E é preciso que o torcedor entenda que não vão abrir a janela, o Cruzeiro vai ter 4, 5, 6 titulares novos. Isso não vai acontecer. Eles serão titulares ali na frente, não tem dúvida. O Wallace, Matheus Henrique serão titulares, Cássio será titular, mas você tem que saber trabalhar com isso, com o seu grupo. Se o Cruzeiro tá bem, o Matheus Henrique pode ser o titular ali na vaga do Lucas Silva, até acho que vai ser, mas ele vai entrando aos poucos, entra 15 minutos, joga bem, entra 20 minutos, joga bem, dali a pouco não sai mais. O Wallace na vaga do Romero, talvez, o Romero melhorou muito nos últimos jogos. Não sei se a presença desses caras no dia a dia já está elevando o nível de entrega, elevando o nível de treino dos jogadores que aqui já estavam e automaticamente elevando o nível de jogo, porque o Cruzeiro tem melhorado jogo a jogo. Então esses caras vão entrando aos poucos e aos poucos vão permanecendo. Não vai ser, abriu a janela, entrou todo mundo titular. Tem que ter muita calma, até porque o Cruzeiro vem entregando. O Cruzeiro tá bem no campeonato, tem jogado bem e eu acho que é assim. Então mais uma vez eu tô aqui para elogiar o trabalho do treinador, não só
por o time estar entregando taticamente e tecnicamente, mas também o trabalho de gestão de grupo, que eu estou elogiando, e ontem foi muito elogiado pelo Romero na entrevista que deu ao Bastidores. Siga Emerson Pansieri. E aí, algumas informações sobre esses novatos. Matheus Henrique, treinando muito bem, né? Fazendo essas atividades táticas quando tem a proposta tática, tá indo muito bem o jogador do Cruzeiro, apesar de estar ainda na 3ª semana, como ele explicou, estava de férias, até na entrevista coletiva disse que a lua de mel vai ficar para dezembro, né? Porque agora o foco é no Cruzeiro. Então, ele vem treinando muito bem. Então, fica essa expectativa para o fim de semana. Para amanhã, não. Para amanhã, esquece. Não tem jeito, óbvio que não. A janela só abre dia 10, que é amanhã, mas para os atletas, no caso do Cruzeiro, eles vão entrar em campo no dia 13 contra o Bragantino. E outro jogador que vive uma expectativa, inclusive, de estrear no fim de semana também, goleiro Cássio. Falávamos disso, João Vitor Cirilo, na nossa jornada de domingo, sobre essa utilização provável do atleta. Vem também fazendo atividades com o técnico Robertinho, vem evoluindo bastante. Tá todo mundo impressionado com o nível de profissionalismo do Cássio, com a forma também que ele tá levando essa nova proposta, né, que é a do Cruzeiro para a carreira dele, esse novo patamar da carreira dele, que é o Cruzeiro. Então, há uma possibilidade realmente dele assumir essa vaga no Gol Celeste e utilizar essa camisa 1 no duelo contra o Bragantino. Agora, para amanhã, ô Cirilo, o Cruzeiro então tá fechando essa preparação agora, fico no aguardo da lista de relacionados, mas o Kaique entrando na esquerda, essa questão do Machado aí pro meio campo, ou o do Ramiro, vamos esperar. Eu acho que é muito mais essa tendência de time aí com a utilização de Arthur Gomes, de Gabriel Veron, para esse duelo contra o time gremista. O Cruzeiro que precisa melhorar, como disse o Romero, esse rendimento. Se dentro de casa tá ótimo, agora como visitante precisa dessa evolução, e aí tem essa missão no Estádio Centenário às 18h30, onde a Itatiaia vai acompanhar tudo de perto. E eu falei em nome de Betfair, tem apostas grátis toda semana. Voltando ao Brasileiro e voltando ao Cruzeiro, Emerson Pansieri. Com certeza, seu Cirilo, olha só, eu achei interessante na entrevista do Lucas Romero, porque ele falava sobre também Copa Sul-Americana, lembrando que tem aquelas datas, né, estabelecidas pela Conmebol, 14 e 21 de agosto, o Cruzeiro que não joga o playoff já tá classificado e garantido para as oitavas de final da competição. E aí, o Lucas Romero, tá essa matéria no nosso tatiaesporte.com.br, nessa entrevista ontem exclusiva com o Perro, ele falou que prefere o Boca, hein? Ele falou que pelo tamanho, pela tradição também desse confronto, e ele é argentino, acha que pode ser um grande duelo nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Agora tem um detalhe importante, muita gente tá falando do Rafael Cabral. O Rafael Cabral, ele tá no Grêmio, tá emprestado pelo Cruzeiro, mas só joga com multa. Ele não tem essa de entrar em campo sem multa, não. Tem multa, se o Grêmio quiser, vai ter que pagar uma multa para que o Rafael Cabral atue contra o Cruzeiro, né? Jogador ainda do Clube Celeste, tem contrato com o Cruzeiro, tem essa cessão de empréstimo, então, à equipe gaúcha. O time, então, que já fechou os trabalhos na Toca da Raposa, a turma já naquele almoço, e estamos na expectativa sobre essa lista de relacionados. Mais um time base, quem sabe para amanhã, de Anderson no gol, o William, o Zé Ivaldo com o João Marcelo e também a presença do Kaique, o Lucas Romero. Será que vai Machado? Será que vai Ramiro? Com a presença do Barreal e o Pereira, na frente Arthur Gomes e Gabriel Veron. Eu falei em nome de Betfair. Vamos seguindo para Caxias do Sul, que tá frio pra caramba. Boa viagem, proteja-se, Emerson Pansieri.